Olá, pessoal. Vamos continuar lendo Observações Matinais. A crônica de hoje é Alguns Exemplos de Homens e Homens, que vai citar inclusive a flauta mágica. Meu nome é Jussara Gontoff e eu estou aqui diariamente lendo uma crônica desse livro que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida, e em Portugal Observações Matinais, livro escrito pela filósofa, escritora, professora Lúcia Helena Galvão. Quem não conhece, sugiro dar um Google no nome dela, que tem muito conteúdo interessante. Eu sou aluna voluntária de Nova Acrópole, uma organização internacional, uma escola de filosofia à maneira clássica, da qual a professora Lúcia faz parte há 34 anos. E a ideia é que a gente possa estar lendo uma crônica por dia, refletindo um pouco sobre as nossas vidas, exercendo um pouco mais a nossa razão, a nossa busca por nós mesmos. Enfim, vamos ler alguns exemplos de homens e homens. Não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois ela está do nosso lado, ou melhor, no nosso foro interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Essa citação é de Giordano Bruno, A Ceia de Cinzas. E agora começamos a crônica. A 27 de janeiro nasceu Mozart, o compositor. A 17 de fevereiro morreu Giordano Bruno, o filósofo. Do primeiro pouco se precisa falar, todos se lembram do prodígio que aos 5 anos de idade compunha e dava concertos de piano, ao piano. Nem todos se lembram, no entanto, do segundo, filósofo condenado à fogueira por heresia e executado em 1600 por afirmar, entre outras coisas, a existência de infinitos mundos, alguns possivelmente habitados como o nosso, e a eternidade da alma do mundo, que se renova ciclicamente, tomando corpo em todos os seres. Ambos dignos de um espaço nobre na admiração e na memória dos homens. Mas gostaria de enlaçar a ambos de uma forma curiosa e inusitada, falando a respeito de um personagem de Mozart na mais famosa ópera intitulada A Flauta Mágica. Bem resumidamente, a simbólica obra fala de um príncipe nobre e virtuoso, Tamino, que busca conquistar a sua alma humana, representada pela princesa Pamina. E fala após passar por difíceis provas conduzidas pelo sacerdote Zarastro. Em grande parte da sua jornada, o herói é acompanhado por um humorístico personagem, Papageno, caçador de pássaros que em nada se interessa pela busca da sabedoria ou de mistérios. Quer apenas uma jovem por quem se apaixonar e com quem possa gerar muitos pequenos papagenos alegremente. Os 3 espíritos que contracenam com ele avisam-no. Tens apenas esta vida. Isso pouco importa a Papageno, que nada sabe ou quer saber da eternidade, mas apenas dos suaves prazeres de sobreviver bem agora. Papageno é inocente e engraçado e traz um lado leve à obra. Apoia o príncipe quando pode e depois segue a sua vida. Mas o que o Mozart não explicitou nesta peça é que há diferentes tipos de Papageno. Há aqueles que não suportam a existência de príncipes sobre a terra, pois isto expõe a sua pequenez e mediocridade. Há aqueles que não toleram a ideia de nobreza, pois pretendem ostentar méritos, verdades e direitos, e a simples existência de homens bons e comprometidos com a bondade, beleza e justiça seria para eles uma ameaça. Assim, há papagenos mórbidos
e tanto Giordano Bruno quanto Mozart foram vítimas desse tipo de personagem, eles e muitos outros na história. O escritor e historiador Steven Pressfield, na sua obra A Guerra da Arte, comenta que existe entre os homens um acordo tácito em prol da mediocridade e quem reage a este pacto é tido como um traidor. A reação é violenta e procura automaticamente queimar o transgressor. Não pensemos que se trata de uma barbárie medieval que raramente se repete nos dias atuais. Apenas dispomos de meios mais sutis e às vezes até mais cruéis de difamar e queimar os que ousam comprometer-se com ideais e honrá-los com a sua vida. Em 1791, solitário e numa cova anônima, era abandonado o corpo de Mozart. Em 1600, ardia nas chamas da fogueira erguida em Campo del Fiore o corpo de Giordano Bruno, cumprindo com a curiosa sina de mesmo em morte conservar-se vertical e trazer luz. Quem os perseguiu, difamou e queimou foi realmente destruído e enterrado pela impiedosa lei do tempo, que não perdoa os maus papagenos. Tamino existe e existirá sempre, e graças a ele persiste entre nós a esperança e a fé no ser humano. Graças a eles, portanto, graças à vida por eles. Vamos lá, começamos a falar um pouquinho sobre a obra aqui, né? Tem algumas citações, vale pesquisar, é muito interessante conhecer a história de Giordano Bruno realmente, né, que foi condenado à fogueira porque o seu pensamento desafiava muito o pensamento daquele momento, assim como ela está fazendo aqui outras citações que desafiavam, mas que não foram condenados à morte. Por exemplo, o próprio Mozart, né, ele desafiava a sua época. O Mozart era uma pessoa que, por exemplo, não aceitava qualquer aluno, naquele momento em que os músicos viviam graças à generosidade dos seus patronos, seus patrocinadores, ou tinham que atender, às vezes, crianças ricas da aula ou atender a pedidos, o Mozart se recusava a isso. No entanto, ele não morre tão drasticamente, né? No sentido de que a vida dele ameaçava tanto quanto um Giordano Bruno. Mas estamos falando daqui, eu acho que basicamente, né, de alguns exemplos de homens e homens, como o próprio título diz. E ele começa de uma maneira bastante importante, né, com essa citação do Giordano Bruno, lembrando que é dentro de nós que devemos procurar a divindade. E diz aqui, né, pois que ela está do nosso lado, no nosso foro interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Por que está mais intimamente a divindade em nós do que estamos nós em nós mesmos? E aí acho que vale a pena refletir um pouquinho sobre a questão da flauta mágica também e toda a simbologia dessa obra, que nos mostra uma figura como o Papageno. O Papageno é um pássaro verde, né? E verde cheio de, além de pássaro, tem penagens, né? E verde, da cor da natureza, e ele representa esse homem comum, esse homem banal, que só quer viver essa vida da superficialidade, né? Então, ele não é um homem mau, mas ele é um homem banal, querendo viver essa sua experiência terrena, descompromissadamente, e você vê que mesmo sendo dito aqui, tens apenas esta vida, os três espíritos que contracenam com ele, porque a obra Flauta Mágica ela vai apresentar diversos personagens que na verdade são personagens que representam o próprio, né, Tamino, como num mito, né, todos os personagens são aspectos de um mesmo ser que são colocados para que se possa estar representando dos diversos aspectos do ser humano. Mas voltando aqui então, o Papageno ele é esse
pássaro que representa esse homem que vive e quer viver dessa maneira pela sobrevivência da sua maneira confortável, né? Ele vive por recompensa, ele é uma personagem que pensa apenas em sobreviver, né? Ao mesmo tempo, ele é alegre, claro, ele é engraçado. Só que ele está vivendo aqui na flauta mágica e aí é importante falar um pouco sobre isso, né? Porque o texto ele vai referendar homens que fizeram a diferença, tanto Mozart como Giordano Bruno. Ele vai contracenar com o Tamino. E quem é o Tamino, né? O Tamino, ele é um homem que ele está buscando conquistar a sua alma humana, que é a princesa Pamina, que ela, na verdade, ele corre atrás dela e essa corrida atrás dela começa na obra da flauta mágica, né? Também não vou entrar em detalhes da flauta mágica, né? Com uma serpente barra dragão, né? Que representa muitas coisas, dentre elas a sabedoria. Então começa quase como que essa serpente barra dragão que começa essa obra da flauta mágica, né? Tá representando um momento de despertar dessa sabedoria desse homem chamado Tamino, que a gente pode falar nós, seres humanos, né? Que vai agora em busca da alma dele, da princesa, né? Essa alma que foi raptada, inclusive, pela sabedoria. Então, temos aqui, né, diversos personagens que são citados que mostram esse caminho, vamos dizer assim, né, de sair da obscuridade em direção à sabedoria, que é o caminho, por exemplo, do Tamino, que está fazendo essa busca e esse resgate da Pamina, né? E ao mesmo tempo o Giordano Bruno, né, também fazendo todo esse trabalho da busca pela divindade em si mesmo, saindo da ignorância, indo em direção à sabedoria e mostrando isso e, portanto, desafiando homens que são como esses príncipes sobre a terra que ela cita aqui na obra, que não conseguem conviver com homens buscando a luz no sentido mais verdadeiro da palavra, porque isso acaba por expor a sua pequenez, a sua mediocridade e também aqueles homens que não toleram essa ideia de nobreza, porque ela vai, na verdade, disputar com eles no sentido de que eles são homens, né? E quando eu digo eles, somos nós também. Isso aqui tudo vive, todo mundo vive na dualidade. Então, não há que se dizer, bom, é lá na obra, não, aqui está sendo mostrada alguma questão sobre nós, sobre os seres humanos, que não aguentamos em alguns momentos, né? Ideais mais nobres que vão ostentar, por exemplo, né? O que não estamos ainda comprometidos, né? Então ela está falando aqui, né, que existem esses príncipes da terra, aspas, nesses príncipes da terra, que estão vivendo muito, né, dentro dessa sua pequenez e da mediocridade, e existem esses grandes homens que não toleram, desculpa, esses grandes homens não, e esses homens também que não toleram a ideia de nobreza, pois eles querem ostentar méritos, verdades e direitos, né? E quando se encontra realmente quem está vivendo isso para valer, isto é uma ameaça a eles, né? E esse a eles estamos falando assim de nós, né? Basicamente em muitos momentos da nossa vida, né? Então aqui ela vai citar novamente, né, o outro personagem que é o Steven Pressfield, que já foi citado em outra crônica, que é um escritor que também escreve sobre a Guerra da Arte, que vai falar que existe esse acordo tácito da mediocridade, né? Então você tem que, para a grande maioria das pessoas, continuar da mediocridade, porque se você ousar ser diferente disso, se você ousar buscar a inspiração das musas, que é isso que o Steven Pressfield fala muito, sobre honrar, né, as musas e fazer todo um trabalho de
que ele chama como a diferença entre o amador e o profissional. Isso não está aqui, eu só estou explicando um pouquinho mais, que é se comprometer com a vida. E aí, portanto, você vai honrar as musas, honrar essa divindade que existe dentro de você. Você vai ser considerado muitas vezes esse transgressor. Mas o que está sendo dito aqui, basicamente, ao final, né, é que estas pessoas que queimam os outros, aqueles que queimaram Giordano Bruno, aqueles que muitas vezes desconsideraram outros grandes homens que já passaram pela terra, né? Em busca da sabedoria, esses passam e são verdadeiramente destruídos e enterrados, mas o verdadeiro Tamino, que é esse homem em busca da sabedoria, que apesar de encontrar as sombras, que apesar de adentrar no mundo das damas da noite, que é uma coisa que acontece na flauta mágica, né? Ele vai sair disso em direção à luz, né? Encontrar esse ponto vertical e luminoso para fazer essa espiral de subida da consciência. Basicamente, então, é isso que estamos falando nessa mágica. Tem muitas citações aqui interessantes, né? Vale pesquisar a flauta mágica. Inclusive, a própria professora tem um vídeo no YouTube bem interessante sobre a flauta mágica, onde ela vai explicar até sobre esses nomes que são citados aqui. Zarastro, por exemplo, sacerdote, que provavelmente esse nome vem de Zoroastro, que era um mestre persa. Então ela vai explicar isso muito mais, como eu sempre digo, né? Numa pequena crônica, tem muitas citações aqui. Claro, eu estou fazendo alguns pequenos comentários, então vale cada um de vocês lerem, poderem pensar sobre cada uma das coisas, por exemplo, né, sobre essa ideia do Giordano Bruno que fala da existência de infinitos mundos, da eternidade da alma do mundo, e buscar um pouco mais sobre isso, especialmente dentro de vocês, né? Que é essa ideia da própria introdução. Não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois ela está do nosso lado, ou melhor, no nosso foro interior. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.